Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos sejam bem, né? Semana passada nós vimos Era Vargas, né? E vimos um outro assunto também no segundo aulão, que foi pandemias na história. Começo a aula de hoje avisando vocês que é a matéria do bloco, né? Principalmente Era Vargas, o peso maior é Era Vargas por conta da importância desse assunto pra gente. Mas eu coloquei também algumas questões sobre toda essa temática que nós trabalhamos lá no Pandemias da História, tá? Então, parênteses aí para já repassar para vocês a matéria do nosso bloco da próxima semana. Olha só, amores, eu trouxe pra gente hoje a continuidade do aulão sobre Era Vargas. Vocês viram lá que faltou resolver algumas questões, né? As questões que eu coloquei para vocês do Enem, que já caiu, questões sobre a Era Vargas. E são questões importantes para a gente resolver juntos, tá? Então, eu trouxe 3 questões, nós vamos resolver juntos e depois vocês vão dar continuidade a uma lista de exercícios que eu vou colocar lá no Google Classroom. Tá bom? Não se esqueçam, meninos, que sempre que vocês estão assistindo aulas de história, vocês precisam estar fazendo relatórios, tá bom? Eu vou colocar um link lá na nossa sala de aula para vocês me enviarem também as fotos do relatório dos aulões, dos relatórios dos aulões, tá bom? Então, sempre que eu estiver dando aula, não se esqueçam de fazer esses relatórios. Mais uma vez, eu considero muito mais tranquilo fazer relatório aqui desse jeito do que em sala de aula, porque aqui você pode pausar o vídeo, né, e repetir, anotar de novo, enfim, depois fazer pergunta lá no WhatsApp, sem nenhum problema que eu respondo. Aliás, isso é uma questão, né, pouquíssimas pessoas me procuraram lá no WhatsApp, meninos. Aí eu fiquei assim, gente, de duas uma, ou a aula ficou boa e eles entenderam tudo, né, não tiveram dúvida com nada, ou eles não assistiram a aula direito, ou sei lá o que. Então, por favor, meninos, a gente acha, ou pelo menos eu, né? Acho ótimo quando vocês mandam mensagem, principalmente quando é áudio, né? Amo escutar a vozinha de vocês, tá? Então, mande a mensagem pra gente, pergunte, né? Pra gente conversar e tirar dúvidas do conteúdo, tá bom? Fico esperando vocês, hein? Vamos lá, então, pra gente tentar responder essas 3 questões aqui, pra gente dar seguimento aos nossos exercícios, tá bom? Vem cá. Eu coloquei aqui para vocês 3 questões. Uma do ano de 2011, outra de 2018 e outra de 2010. Eu poderia colocar aqui, meninos, questões até mais antigas, inclusive, tá? Porque, como eu disse, a Era Vargas é um assunto que recorrentemente está no Enem. Raros são os anos que não cai. Ano passado, como eu já falei para vocês, no aulão não caiu, tá? Por conta de toda essa modificação no perfil do Enem, né? Mas a gente não sabe ainda se essa modificação vai permanecer dessa forma ou se vai voltar a ser como era antes, né? De qualquer maneira, esses assuntos que mais caíram no vestibular, que mais caíram no Enem, continuam sendo importantes pra gente, tá bom? Por isso que a gente continua a estudar e seguindo essa lógica. Então, vamos ver aqui calmamente cada uma dessas questões para que vocês peguem o jeito, né, de responder essas questões do Enem, tá? Para tudo tem a sua metodologia, não basta só ler essa questão e responder ali que já tá valendo, né? Vocês sabem que vocês têm um tempo curto demais para responder essas questões na hora da prova, né? São cerca de 2 minutos e pouquinho para cada questão. Então, é importante que vocês estejam também treinados no estilo de prova que é o Enem, para vocês conseguirem ter sucesso nessa prova. Okay? Infelizmente, nós não estamos presencial, né, em sala de aula, porque se nós estivéssemos lá, vocês fariam essa atividade, inclusive contando, né, no cronômetro a quantidade de questões para responder dentro daquela aula, né, e como se fosse simulando de fato a prova do Enem. Isso ajuda muito, meninos, tá? Uma das estratégias para se passar no vestibular, né, para conseguir ter êxito no Enem, no caso que é o que nós estamos falando, é você conhecer a prova, tá? Além dos conteúdos, é óbvio, você precisa conhecer e estar habituado ao estilo da prova. Então, praticar e acelerar o seu tempo nas questões fáceis para você ter um pouco mais de tranquilidade para responder as questões difíceis. Você precisa ir para a prova
prova, né, de maior peso da sua área, primeiro, para depois você fazer as outras. Então, existe uma série de estratégias, né, que provavelmente outros professores já até falaram isso para vocês, mas que é importante ficar frisando para vocês não esquecerem, né, e aprenderem. E outro detalhe, façam as provas anteriores do Enem, tá, meninos? Isso é uma das grandes estratégias, mais uma vez, é uma das grandes estratégias que ajudam os alunos a pegar aí a manha da prova, tá? Então, vamos vamos ler essa questão e eu vou passando aos poucos para vocês aí esses parangolés, né? Essas manias, essas estratégias de fazer a prova mais fácil, tá? Vamos aqui primeiro, então, na de 2011. Eu vou ler como se eu não soubesse nada de Enem, peguei a prova agora, estou fazendo a primeira questão. Como é que geralmente a gente faz? Lê ela inteira, não é? Vou ler ela inteira primeiro. E depois eu vou indicar para vocês qual seria a forma até mais fácil de responder, que eu ganharia tempo, tá? Primeiro, é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930. O que significa relida? Foi refeita, tá? Foi relida, mudou-se essa ideia de que o povo assistiu aí a proclamação da República bestializada naquela situação, tá bom? Isso que significa releitura. Vou fazer uma releitura de tal evento. Eu vou olhar com outros olhos, vou analisar por outro ângulo. É isso que aqui quer dizer esse termo, ok? Que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. O que ele está querendo dizer com tudo isso aqui? Ele está afirmando, né, que a proclamação da República lá em 1880... Você está escutando aí? A forma como foi feita a proclamação da República lá em 1889 foi para, de certa forma, haver uma continuidade daquela estrutura social, da exclusão social. Vocês viram lá na Primeira República como isso era evidente, né, com as eleições, com as características dessa Primeira República, tá? Que era completamente elitizado, manipulado, a questão dos votos e tudo mais, tá? Então, aqui ele está afirmando que as pessoas lá em 1889 assistiram aquilo bestializados, ou seja, assistiram de boca aberta, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até porque muitas pessoas, quando aconteceu a proclamação da República, achavam, na verdade, que se tratava de uma passeata militar e não propriamente de uma proclamação da República, né? Provavelmente vocês já viram sobre isso também, ok? Então, aqui, esse enunciado só está dizendo, está explicando pra gente que os revolucionários de 1930 fizeram uma releitura dessa expressão, né, que o povo assistiu bestializado, fizeram uma releitura de todo o período que se passou da Primeira República, ok? Vamos para o enunciado. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de... Olha só, vamos analisar. Quer dizer que os revoltosos lá, os integrantes do movimento de 1930, de certa forma estão dizendo, olha, tudo aquilo que aconteceu, aquela proclamação da República de 1889, é uma república ultrapassada, é uma república em que permanecia a questão da exclusão social, é uma república que a gente não acredita, que a gente não apoia.
tem tudo a ver, meninos, né, com o que nós vimos do que é o conceito do movimento de 1930 e no que ele vai resultar dali para frente, que é a questão da Era Vargas, que é completamente diferente, né, que simboliza o final daquela primeira república, que vem para mudar alguns parâmetros, vem para mudar, por exemplo, o Código Eleitoral, vem para elaborar uma nova Constituição, tá? Então faz todo sentido o enunciado. Olha as alternativas aqui para a gente analisar. Então quer dizer que os defensores da Revolução de 1930 procuravam construir uma visão negativa dos eventos de 1989, porque essa era uma maneira de... Eles queriam, então, construir uma visão negativa dos eventos de 1889, para valorizar propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Poderia até ser, mas eles estavam fazendo um golpe, elaborando, né, o que eles fizeram, o movimento de 1930 foi basicamente um golpe, em que eles colocaram Getúlio Vargas no poder, né, e Getúlio Vargas deu início a um governo provisório, ficou ali por 2 anos sem elaborar uma Constituição. Isso lhe parece democrático? Não. Então, essa se pode eliminar, tá? Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. O movimento de 1930 não tem nada a ver com a monarquia, muito pelo contrário, né? Nós estudamos, vimos lá na aula de Era Vargas, que após o estabelecimento desse movimento de 1930, houve o início da Era Vargas, portanto, Vargas aí vai convocar uma Constituição, vai elaborar uma Constituição, depois vai acontecer a ditadura, que é bem diferente do que acontecia numa monarquia lá no Brasil Império. Então, mais uma alternativa descartada, tá bom? Letra C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha poderia até ter a ver, mas aqui no enunciado e nem no texto não falou absolutamente nada de educação, né? Então, a gente deixa essa daí em stand-by, mas muito provavelmente ela não é a alternativa. Letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Olha, essa parece ter muito mais a ver, né? Ou seja, a partir do momento em que o movimento de 1930 se coloca no poder com Getúlio Vargas, a ideia era legitimar esse golpe, legitimar o porquê que a gente está colocando Getúlio Vargas aqui. Olha, nós estamos colocando Getúlio Vargas no poder porque ele é melhor do que o que existia, que era essa primeira república com o voto de cabresto, com a república, né, com a política do café com leite. Então, ele está depreciando esse momento anterior para legitimar o movimento, legitimar o período que está se iniciando. Então, essa questão muito provavelmente é a verdadeira. Só vamos eliminar aí a última, tá? Descartar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Ora, pois, ele acabou de falar que o povo assistiu bestializado, e essa expressão, como eu disse para vocês, simboliza que o povo nem sabia direito o que estava acontecendo. A proclamação da República não foi uma participação popular, ela foi protagonizada pelos militares. Tá? Então, a resposta certa nesse caso é a letra D. Como que você poderia responder mais rápido essa questão que facilitaria aí, você ganharia tempo, porque é uma questão considerada de nível fácil, né? Aqui o problema é só porque a questão é um pouco grande, né? Mas é uma questão fácil, tá? Como que você facilitaria aí numa metodologia para responder mais rápido essa questão? Ao invés de... Vocês depois que escutaram o vídeo vai estar uma farra danada ali na sala com o Henrique. Enfim. Primeiro passo que vocês devem fazer ao pegar uma questão, meninas, principalmente se o texto for grande, é ler o enunciado, tá? A primeira coisa que você faz é ler o enunciado. Muitas vezes o Enem, ele coloca um texto muito grande até para te distrair, às vezes para poder fazer com que você perca tempo ali naquela questão. Então, leia o enunciado, porque muitas vezes você consegue responder a questão lendo apenas o enunciado e indo por eliminatório, tá? Essa é uma das principais dicas e uma das principais estratégias, né, que quem aí consegue ganhar tempo no Enem praticam, tá? Então, olha só, lê primeiro o enunciado. Se o enunciado ficar claro, se você conseguir entender a questão só pelo enunciado, beleza, toca o barco, responde a questão. Se ficar difícil, ainda não conseguir entender, aí sim você volta no texto para tirar suas dúvidas, tá? Então, olha só, se a gente não tivesse lido o texto, vamos ler só a pergunta. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de
Percebem como vocês conseguiriam responder essa questão sem ler o texto? O texto muitas vezes pode até prejudicar vocês nesse quesito. Lendo apenas o enunciado, já dá para vocês montarem um esqueminha na cabecinha de vocês. Ah, então quer dizer que ele está falando que em 1930, o movimento de 1930 foi melhor que a proclamação da República, porque a proclamação da República não foi feita pelos populares. É óbvio que você vai utilizar seus conhecimentos, né, seus estudos aí já para poder conseguir ligar o tic-tac para você conseguir responder as questões, tá? E aí, a partir disso, faz por eliminatório, igual nós fizemos agora, tá? Vamos fazer a segunda para ficar mais claro, para ficar mais fácil, e aí a gente vai fazer, aí é um outro exemplo, né? Essa primeira eu coloquei um texto pequeno, para vocês, um modelo de questão com texto pequeno, e que ela é fácil, em que o texto vem muitas vezes para poder te confundir. Isso significa que você nunca vai ler o texto? Óbvio que não, óbvio que não. Muitas vezes o texto é necessário, né? Às vezes ele tá ali justamente para te ajudar. Mas o que eu tô querendo te dizer é que você precisa ler o enunciado primeiro para poder aí tirar suas próprias conclusões, se é necessário ou não ler o texto, tá? Para ganhar tempo. Vamos para a segunda questão. Segunda questão tem uma imagem, né? E essa imagem é um outro tipo de questão que o Enem gosta demais também, ele gosta muito. É a análise das imagens, análise de mapa, análise de estatísticas, né? E em história eles gostam muito, muito mesmo de imagem. Ou charge, né? Charge é o campeão, sempre tem charge. Vamos analisar essa imagem aqui. Inclusive ela estava lá nos nossos slides, se eu não me engano. Não vamos ler o enunciado agora, só olha a imagem. Olha essa imagem, meninos. Getúlio Vargas está próximo a uma criança, essa criança está sorrindo, ele está segurando, né, o sorriso, segurando o rosto da criança. Aqui tem um texto, né, falando sobre as crianças, é óbvio que lá na hora da prova esse texto mal vai dar para você ler, mas aqui aproximando só para vocês visualizarem, né, que tem um texto próprio falando sobre as crianças nesse governo de Getúlio Vargas. Quando você vê essa imagem aqui, você precisa já ligar ela à questão lá da criação, né, dessa noção, criação dessa imagem do Getúlio Vargas como uma pessoa carismática, como uma pessoa que é confiável. Lembra que eu falei para vocês lá no aulão? Uma pessoa em que as pessoas podem confiar, ele está ali próximo às crianças, ele está ajudando essas crianças a partir do momento em que ele coloca o ensino, inclusive, né, o ensino primário obrigatório, público, tá? Então já vão observando essa imagem, já puxando aí na memória de vocês o que ela representa. Vamos para o enunciado. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de, Estado Novo, já puxa lá na sua cabecinha, lá, puxa a gavetinha lá no seu cérebro. Estado Novo, foi de 1937 até 1945, período de ditadura civil, né, em que ele, o Getúlio Vargas, se coloca como ditador. Departamentos importantes, né, DASP e DIP, lá o departamento de imprensa. Opa, aqui tem uma propaganda, né, tem uma cartilha. Então, será que faz parte dessa estratégia? Claro que faz, né? Dessa estratégia de fazer com que o Getúlio Vargas tivesse uma boa imagem. Lembrem-se que o DIP, ele não é apenas o departamento de censura, ele é mais do que isso, tá? Ele censura, mas ele também publica, ele propaga essa boa imagem do Getúlio Vargas. Olha as alternativas, perceba que já fazendo isso, já fica mais fácil você analisar as alternativas. Letra A. Destacar a sabedoria inata do líder militar. Tá destacando sabedoria, gente? Ele tá lendo um livro? Não tá. Ele tá tomando uma decisão acertada? Não tá. Ele tá com a criança, né? Atender a necessidade familiar de obediência infantil? Ele tá falando pra criança obedecer aos pais? Ele tá dando lição de moral na criança? Ele tá sorrindo, pegando no queixo dela. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Cara, gente, todo mundo tem que ser amiguinho de todo mundo tem que ter solidário. Alô, estamos no Estado Novo, né? Ditadura militar, nada a ver. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Opa, é essa, né?
conquistar o apoio das pessoas por meio dessa aparência carismática. O que significa carismático, meus queridos alunos? Significa aí que essa pessoa ela é amigável, ela é empática, né? Ela é a pessoa confiável. Isso aqui é carismático. Quando vocês olham para uma pessoa e falam assim, nossa, essa pessoa parece tanto ser gente boa, nossa, queria ser amiga dela. Ela é uma pessoa carismática, é uma pessoa que passa essa sensação de empatia. É óbvio que o conceito de carisma pode ser, inclusive, muito mais complexo que isso, mas pra gente aqui basta a gente conseguir entender isso, tá? E letra E, só pra gente, né, descartar, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Ele tá mandando você ler alguma coisa lá? Não, tem um texto falando sobre crianças. Mas lembre-se, meninos, que o Enem, ele coloca umas duas, pelo menos duas alternativas que parecem muito ser verdadeiras, só para te confundir, né? Porque não basta a atenção da prova, não. Ele tem que colocar a questão para te confundir, né? A prova do Enem, eu vi falando isso, prova de vestibular não é uma prova amiga, sua amiga, é uma prova que é feita para te desclassificar. Então, a gente precisa ser mais esperto que ela para a gente conseguir passar, tá? Então, resposta certa, letra D, tá? Vamos para a terceira questão? Essa é uma questão de 2010, né? E ela é uma questão grande, né? Percebam aí o tamanho, vamos perceber o tamanho do texto. Vamos tentar resolver ela lendo apenas o enunciado. Vamos ver se a gente consegue. Levando em conta o contexto político institucional dos anos 30 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que iria. Antes da gente ir pro texto, porque pelo visto com certeza a gente vai ter que ler o texto, né? Mas quando tem texto ou imagem e traz a fonte bibliográfica, leiam a fonte bibliográfica. E se tiver data, se atentem a essa data. Lembra que eu sempre falei pra vocês, desde lá o primeiro ano, eu falava assim, meninos, vocês precisam decorar datas? Não. Mas se você decorar, se você souber as datas, é um ponto a mais para você. É a sua vantagem, tá? Então, precisa? Não precisa, mas é bom, tá? É bom você saber essas datas. Então, olha só. Então, beleza. Vamos lá ler o texto e vamos perceber essa fonte para a gente ver se ela vai ajudar a gente. Os generais abaixo assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover uma ação enérgica junto ao governo no sentido de contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos. Opa, quando que teve plano comunista? Lembra? Lá no meio do governo constitucional teve o plano comunista, né? Ou um suposto, né? A intentona comunista. Nós estamos falando dentro desse contexto. Independente da esfera social que pertençam. Assim, procedem no exclusivo propósito de salvarem o Brasil. Já falou, de comunismo e salvar o Brasil. E suas instituições políticas e sociais da hecatombe que se mostra prestes a explodir. Olha a fonte. Ata de reunião no Ministério da Guerra, 28 de 9 de setembro, né, de 1937. Parou aí, meninos. 1937, o que estava acontecendo no governo do Getúlio Vargas? Golpe, né? Estava acontecendo o quê? O plano Cohen. Olha os indicativos. Plano comunista, né, que falou lá no enunciado. Proteger o Brasil. Então, o que está se tratando de quê aqui? Do plano Cohen, da estratégia do Getúlio Vargas de dar um golpe em si mesmo para permanecer no poder com a desculpa de que ele ia salvar o Brasil, que ia salvar o governo. Vamos ler as alternativas agora, tá? Então, só para a gente lembrar o enunciado, né, levando em conta o contexto político institucional dos anos de 1930 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que iria, letra A, debelar a chamada intentona comunista, acabando com a possibilidade da tomada de poder pelo PCB, pelo Partido Comunista Brasileiro. Olha só, meninos, prestem bem atenção. Mais uma questão aqui que é colocada, né? Uma alternativa que é colocada para te confundir. Então, meninos, quando vocês veem essa questão, né, essa letra A, olha só, ela é verdadeira? Parece, não parece? Vamos deixar ela em stand-by para a gente analisar as outras. Como eu disse para vocês, o Enem ele coloca mais de uma questão verdadeira, muitas vezes, para poder confundir a gente, tá? Vamos ler a letra B.
Reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando todos os seus núcleos e prendendo os seus líderes. A Aliança Nacional Libertadora, ela foi extinta, né? Ela foi colocada na ilegalidade lá em 1935. Aqui nós estamos falando de 1937, tá? Então, essa Ação Nacional Libertadora já não existia nesse contexto. Então, descarta a letra B. Letra C. Desafiar a ação integralista brasileira, afastando o perigo de uma guinada autoritária para o fascismo. Não. Lembra que a ação integralista brasileira está apoiando Getúlio Vargas? Até o presente momento, a ação integralista brasileira estava ao lado do Getúlio Vargas. Ele apoiava esse golpe nele mesmo em 1937 por conta aí dessa intentona comunista, mas que na verdade, lembre-se que a intentona comunista, ela não aconteceu, ela não teve sucesso e o Plano Cohen é uma fake news, né? É um dos fatores que vai descartar lá na frente a alternativa A, tá? Segura aí. Letra D. Instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 1938 e reescrevendo a Constituição do país. É essa. Por que é essa? Volta lá no enunciado. Volta lá para você ter certeza que é essa questão. Os generais abaixo assinados, em pleno acordo com o Ministério de Guerra, olha, estão ali reunidos, generais, ministro de guerra, dizendo que por conta de um plano comunista, eles vão aí salvar o Brasil de alguma coisa. E está assinado lá uma ata de reunião de 1937. Então, claramente, está se falando aí desse golpe de Estado nele mesmo, né, no Getúlio Vargas, em que vai ser instalado o Estado Novo. Por último, só para a gente descartar, e a gente volta a falar na letra A para vocês entenderem, tá? Letra E. Combater a Revolução Constitucionalista, já para por aí, porque a Revolução Constitucionalista foi lá em 1932, né? Então não tem nada a ver com a questão aqui que nós estamos falando de 1937. Então, só repetindo para ficar claro, a letra A, ela não é verdadeira, porque a intentona comunista, ela aconteceu bem antes, ela foi antes do Plano Cohen, e a gente sabe que o Plano Cohen, que foi o que deu base para a revolução, para esse golpe, né, de 1937, o estabelecimento do Estado Novo, era aí um plano falso, né, forjado para dar base ao golpe que estava por vir. Então, a questão verdadeira aqui é a letra D, que mostra, né, aqui que fala sobre instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 1938, como eu disse para vocês lá no aulão, e reescrevendo a Constituição do país, tá? Meninas, só pra gente fechar então, prestem bastante atenção quando vocês forem resolver as questões, né, que eu coloquei lá na atividade para vocês. Tentem colocar em prática essas estratégias. Leiam primeiro o enunciado, se der para responder a partir do enunciado apenas, sem ter que gastar o seu tempo lendo o texto, ótimo. Caso contrário, leia o texto sem problema, tá? Como eu disse, não é porque eu tô falando que às vezes o texto é inútil que você vai deixar de ler o texto, não, tá? Muitas vezes ele é necessário, como que foi o caso dessa questão que a gente pegou por último. Exemplos, né? A primeira questão que nós respondemos, não precisava ter lido o enunciado para responder. A segunda era uma imagem, você precisa analisar a imagem, muitas vezes até a legenda dessa imagem para responder. A terceira questão é um exemplo aqui que você precisa prestar atenção na fonte e que o texto é completamente necessário, tá? Tentem colocar em prática essas questões, eu sugiro inclusive, né, essas estratégias, eu sugiro inclusive que você cronometre o seu tempo, né, para fazer essas questões aí, para ajudar nesse treinamento para o Enem, ok? Espero que tenha ficado claro. Se vocês ficaram com dúvidas em alguma dessas questões, se não ficou claro, eu respondi junto com vocês, mas mesmo assim vocês não entenderam, né, do porquê dessas alternativas serem falsas, que para mim é o mais importante, né, vocês entenderem o porquê das alternativas serem falsas e não a verdadeira em si, né, a verdadeira é mais fácil de ser compreendida. Interessante saber por que aquela alternativa é falsa. Mande mensagem lá, como eu disse para vocês, eu estou esperando vocês lá no WhatsApp pra gente dialogar mais sobre o assunto, tá bom? Um grande beijo, boa atividade para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.